Os jogos de videogame estão cada vez mais presentes na sociedade. Hoje são mais de 2,5 bilhões de gamers ao redor do mundo. Estudos indicam que o setor de games é a base de entretenimento, com o maior percentual de crescimento no Brasil nos últimos anos, atingindo um total de 1,4 bilhões de dólares. Eu sempre tive game. Eu ia pra rua até tal, mas assim, eu sempre tive game em casa, tá ligado? E quando eu tinha 20 anos, eu montei o fliperama. Beleza, durou 3, 4 anos, a lojinha fechou. Só que a partir daí eu já não conseguia mais ter um console só. Aí eu comecei a colecionar. O primeiro Atari que eu ganhei foi com 6 anos do meu pai. E aí desde lá eu não parei. Quando eu tive uns 10 anos, meu avô me deu um MSX. Um computador bem antigo, que para jogar você tinha que programar ele. Minha memória mais antiga com videogame foi com meu pai. Eu era bebê, eu devia ter uns 2 anos, e meu pai me levava num fliperama que tinha, acho que no Carrefour na época. Os games têm tanta importância na vida das pessoas que a indústria de videogames ultrapassa a do cinema e a da música combinadas. Os gêneros preferidos do mercado brasileiro de jogos online são ação, aventura, estratégia e jogos de tiro. É nítido o preconceito que muitas pessoas têm a respeito dos games, muitas das vezes alimentado pela mídia, fazendo associações dos games a casos de violência e até atentados e massacres, o que não é bem verdade. No ano de 1999, houve o caso chamado de Massacre de Columbine, onde 2 jovens entraram em uma escola no Colorado, nos Estados Unidos, matando 13 pessoas e ferindo outras 20, e depois se suicidaram. Após investigações, o crime foi associado ao fato dos assassinos jogarem games como Doom e Wolfenstein 3D. Um dos acontecimentos mais recentes de tentativa de justificar atrocidades com jogos aconteceu em Suzano, na Grande São Paulo, em 2019. O caso foi semelhante ao de Columbine. Neste, 2 ex-alunos também efetuaram disparos dentro de uma escola, matando ao menos 7 pessoas. Antes disso, assassinaram um comerciante, totalizando 10 mortes, incluindo o suicídio dos 2 atiradores. Durante as investigações do caso, foi descoberto que os jovens costumavam jogar games como Call of Duty, Counter-Strike e Mortal Kombat, jogos esses que contêm um alto teor de violência gráfica. A mídia é muito sensacionalista, né? Eles têm que achar uma razão para um acontecimento. Eles não conseguem fazer um estudo e pré-determinar alguma coisa. Eu sempre gostei de jogo, eu adoro luta desde moleque, mas eu nunca fui uma pessoa agressiva. Meus amigos jogam tiro, jogo de tiro FPS e tal. Cara, não vê ninguém querer comprar uma arma, velho. Isso aí é culpa das pessoas, a maldade tá no ser humano. Por exemplo, a gente vê muito caso de criança que faz alguma coisa e aí a mídia vai lá e culpa um videogame. Só que o videogame é proibido para menores de 18 e a criança tem 14 anos. E aí então, pera aí, onde é que tá o erro? Como é que ela teve acesso a esse jogo? Como é que ela fica jogando? Muitos outros casos ocorreram ao longo dos anos, e com o impulso da mídia trazendo notícias sensacionalistas, os videogames se tornaram os grandes culpados pelas atitudes cometidas. No final das contas, sempre existe um histórico, uma sequência de ações complexas para definir o que causou de fato uma pessoa a chegar em atitudes extremamente violentas. Não existe uma resposta simples para nenhum caso desse nível de complexidade. Freud já dizia que a gente tinha uma dualidade, né, o ser humano. Nós temos pulsões de vida e de morte, né, que é o famoso Eros, que é a pulsão de vida, e o Thanatos, que é a pulsão de morte. Então isso é uma condição humana. Então a violência faz parte da nossa natureza, né? Não existe uma pessoa não violenta. O que existe são níveis diferentes de violência, né? Então o que acontece? Mas por termos a necessidade de querer achar uma resposta para as coisas caóticas que acontecem, muitas vezes a gente acaba sendo simplista e precisamos de um bode expiatório. Então as pessoas têm que se isentar de responsabilidade culpando um fator externo. Então vamos colocar a culpa nos videogames, mas quem que comprava o jogo? Quem que observava o quanto a criança ou adolescente jogava? Ninguém. Então essa responsabilidade é de cada um de nós, né? E não exclusivamente da indústria do videogame.
Existem dois grandes órgãos que classificam os games de acordo com o seu conteúdo. São eles o ESRB nos Estados Unidos e o PEGI na Europa. Hoje, no Brasil, é oficialmente reconhecida a classificação dada por esses dois órgãos para jogos comercializados no país. O papel de ambos é fornecer informações concisas a respeito de cada game, para que principalmente os pais façam escolhas informadas, ajudando o cidadão a exercer com clareza o seu direito de escolha, sem que haja surpresas no meio do caminho. Se uma criança, por exemplo, joga um jogo que supostamente seria para um público adulto, quem é que está controlando isso? É o vendedor da loja que tem essa responsabilidade? Ou a empresa que não pode distribuir esse jogo à vontade porque acha que vai ser outras pessoas? Quem é que está olhando se uma criança de 9 anos está comprando um jogo que está especificando que tem cenas de violência, que tem que ser para um público adulto? A educação vem dos pais, em primeiro lugar. Dos pais da família, né? E eu acho que os jogos não interferem nisso. Por mais que a criança goste bastante dos jogos, MOBA, primeira pessoa, terceira pessoa, qualquer outro tipo de jogo, eu acho que não vai interferir tanto na vida dela, porque, como eu disse, é mais pra você se divertir, criar novas expectativas de vida, muitos pro players que estão ganhando a vida jogando esses jogos, entendeu? Então, eu acho que vem de casa mesmo, da família, e não dos games. Os games é pra trazer alegria. Um dos jogos que eu gosto muito é Yakuza, onde você realmente é um ex-Yakuza e você acaba brigando na rua, é tipo um submundo do Japão, né? E assim, nunca me deixou estressado, com raiva, contra eu largar o controle. Se a pessoa deseja praticar um ato igual a esse, e ela encontra no videogame um meio de poder canalizá-lo, qual é o problema? A preocupação é se ele vai levar isso para o mundo real, né? E aí precisa de tratamento, de terapia, em alguns casos, dentro de um contexto familiar desestruturado, conversar com os familiares. Então isso é tratável, só que tem que ser identificado e tem que ser feito algo a respeito, né? Então assim, geralmente nos casos mais complicados que nós observamos na mídia, não é isso que foi feito, ou se foi feito não foi dado continuidade. Porque o que torna perigoso o videogame como qualquer outro vício é quando só aquele movimento que dá prazer. Quando a gente tem prazer só através de um meio, isso se torna compulsivo. Eu acho que é muito fácil culpar uma coisa que tem ascensão na mídia sempre. E jogo é uma parada que faz muito tempo que tá na mídia. Você vê a quantidade de molecadinha nova jogando aqui. Então é muito mais fácil você culpar um jogo do que você entender que a galera tem problema psicológico, precisa ser tratado e que tem uma criação embaçada desde que é muito novo e chega nesse ponto. Só que aí ele joga às vezes pra ter, o cara não tem amigo fora e tem amigo dentro do jogo. Vai depender muito de quem tá jogando, eu acho que depende muito do ambiente que a pessoa vive, o ambiente que a pessoa tá, como ela foi ensinada, a educação que teve. Eu acho que são vários fatores, sabe? Nada em excesso é ótimo, nada em falta fica bom, né? Então acho que a palavra-chave disso é equilíbrio, né? Só que uma criança, ou às vezes até um adolescente, não tem esse discernimento, não desenvolveu esse discernimento. E aí entra o papel dos responsáveis nisso. Estresse de trabalho, tudo, eu gosto de jogar para relaxar, sempre costuma me relaxar. Eu jogo assim porque eu acho que a gente tira você um pouco desse universo, sabe, que é o mundo real, que tem tanta crise, tantas coisas assim acontecendo. E teve um período da minha vida que foi bem difícil assim, que tava rolando umas brigas assim entre meus pais, e eu acho que quando eu tava ali no game, eu conseguia me tampar assim do mundo inteiro, entendeu? Eu escapava de tudo, e acho que essa é a beleza do mundo do game, assim, porque a gente consegue escapar desse universo da vida real. É preciso deixar claro que, assim como qualquer outro meio, os jogos de videogame podem ser utilizados tanto de forma saudável, como também pode ser prejudicial, se consumido de forma excessiva e sem limites, o que obviamente não é uma regra. Em maio de 2019, a Organização Mundial da Saúde classificou o vício em games como um distúrbio. A nova patologia passa a integrar a Classificação Internacional de Doenças, a CID-11. Ou seja, no máximo, os jogos violentos podem ser um entre diversos fatores que, combinados, podem influenciar uma pessoa. Tem que ver qual vertente essa pessoa está seguindo. Ela está seguindo uma válvula de escape, uma fantasia se realizando, que o que seria matar o outro, ou ele está se preparando para fazer isso no mundo real? E aí entra o contexto individual da pessoa, né?
como é o psicológico, como foi o desenvolvimento dessa pessoa. Quanta molecada aí que nunca jogou um videogame na vida, chegou uma hora que teve inveja do amiguinho porque tá com tênis, tá com boné, tá com uma camisa, se envolveu com o tráfico. Aí tu chega lá e fala assim, aí vamos jogar um game, tá ligado? Isso é coisa de otário. Entendeu? Isso eu falo com propriedade, que eu nasci e fui criado na favela. O jogo em si não influencia. O que influencia é um fator psicológico que as pessoas têm que ser tratadas. O problema são as pessoas verem isso. Tem vezes que o filho fica 6 horas dentro de um quarto trancado que mãe e pai não sabem o que tá fazendo. Se você pegar os desenhos, principalmente os antigos, como Tom e Jerry, Pernalonga, Pica-Pau, eles são extremamente violentos, mas eu não acho que isso realmente influencia a pessoa ao nível dela cometer algo, sabe? Eu acho que é muito mais outros fatores, uma predisposição psicológica por alguma coisa que tenha acontecido na vida dela, que torne ela, sujeita a causar algo, e aí ela pega o videogame e absorve de uma forma ruim. Christopher Ferguson, professor da Universidade A&M International no Texas, publicou uma pesquisa em 2014 comprovando que jogar videogames tem efeito calmante passageiro em jovens com sintomas de déficit de atenção, além de ajudar a reduzir o comportamento agressivo e o bullying. O pesquisador estudou 377 crianças norte-americanas, com média de 13 anos de idade, de grupos étnicos diversificados e que clinicamente possuíam um elevado déficit de atenção ou sintomas depressivos. Isso prova que nem em casos clínicos de depressão ou de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, videogames influenciam as crianças de maneira pejorativa. Quando você, um gamer, está jogando videogame, ele tem aquela ânsia de conseguir passar de determinados níveis e tudo. E a dificuldade em conquistar aquilo, em muitos casos, acaba o gamer tendo que lidar com a frustração. Isso é extremamente rico. Você tem que ser criativo para se virar, você tem que correr atrás da resposta de determinada fase, ou enfrentar um chefe onde você morre várias vezes. Então a tua tolerância vai fazer você continuar com isso. Isso pode ser desenvolvido no mundo dos games. Tem a questão de coordenação motora, né? Isso já é comprovado que pessoas que têm o hábito de jogar videogames têm uma velocidade de pensamento maior. Dentre esses benefícios, hoje em dia com a questão do online, a socialização, mesmo que muitas pessoas condenem a socialização virtual, é uma socialização. Tem pessoas que, extremamente introvertidas, conseguem se soltar no mundo online. Cara, eu acho que é um escape, sabe? Eu acho que, por exemplo, eu trabalho com áudio e eu uso muito tempo fone de ouvido, muita coisa, e isso dá uma fadiga auditiva, né? Então eu gosto muito de jogar justamente para relaxar, para refrescar as ideias. Tem até estudos, né, que, por exemplo, Einstein, apesar de ser um físico e tal, quando ele estava travado no pensamento, ele tocava música, tocava violino, porque ativava a mesma área do cérebro. Eu acho que o videogame ativa muitas áreas do cérebro e ajuda, às vezes, quando eu tô parado numa composição. Às vezes você fica muito tempo tentando fazer uma coisa e você não consegue, e aí você precisa, desviar a atenção. E aí o videogame, acho que por trabalhar muitas áreas, ele acaba, apesar de eu ter desviado a atenção, continua trabalhando. E aí na hora que eu volto, eu tô bem mais clean, assim, pra poder compor de novo. Não só isso, mas às vezes estresse de trabalho, tudo, eu gosto de jogar pra relaxar. Sempre costuma me relaxar. O tempo que eu era moleque, porque eu fui criado na favela, né? Então, as coisas erradas que eu podia estar fazendo, né? E, inclusive, na época da lojinha, isso me remeteu também a pensar nisso. Porque enquanto a molecada tava ali, trazia esse benefício de poder estar se distraindo, o entretenimento, né? Os meus melhores amigos, assim, que eu tenho 10 anos de amizade, tudo foi... A amizade se fortaleceu por causa do videogame, por causa dos jogos mesmo. Os games servem pra, te trazer um certo benefício, sabe? Porque quando você tá naquele mundo de ou trabalho ou de estudo e você quer sair um pouco desse mundinho, você vai pro mundo dos games, entendeu? Porque no mundo dos games você pode ser outra pessoa, você pode ter um nome diferente, uma personalidade diferente, cor, etnia diferente, entendeu? Então você vai pra lá pra poder fazer amizade, pra poder fazer... Bom, tem um caso meu, assim, de amigos que começaram a se relacionar através do game e hoje, estão namorando, entendeu? O videogame, ele te leva a lugares que tu não iria nunca,
entendeu? A imaginação ela flui, ela vai pra lugares inimagináveis, tá ligado? Então, assim, a vida real ela é muito difícil, cara, e às vezes ela é muito triste até, entendeu? Então, assim, cara, é como a sensação de ver um filme, né? Você sente o prazer de ver uma ficção, você sente o prazer de jogar um game também, entendeu? As situações adversas que ele te proporciona, entendeu? Coisas que tu nunca imaginava pela criatividade das produtoras, né? Então, eu acho que o mais interessante é isso. Podemos ver que os games têm muito a acrescentar em nossas vidas, desde experiências e momentos marcantes, amizades e ensinamentos, além de desenvolver diversas áreas do cérebro. A família, enquanto instituição formadora de caráter, é muito importante e possui um peso muito maior na vida da criança do que a escola ou os games, pois é através dos pais que a criança tem o seu primeiro contato com a cultura e a sociedade. Precisamos entender o que se passa individualmente com cada um. Cada caso é um caso, e isso precisa ser analisado a fundo, sem sensacionalismo.